Olá, boa noite. Boa noite. Bem-vindos. Vamos entrando. Mais uma terça-feira, dia de aprendizado. Quem tá entrando aí, coloca o aviãozinho, chama os amigos. Algumas pessoas pediram para eu entrar antes para mandar aviãozinho para os amigos, né? E eu falei que não dava, que eu estava correndo. Cheguei agora há pouco do trabalho, mas hoje nós vamos falar sobre a lei da ordem. Vamos lá, vamos começar. Eu vou também chamar algumas pessoas aqui, né? Então, bora, vamos começar. Tô chamando aqui algumas pessoas e vocês aí, meus companheiros e minhas companheiras, né? Que estão sempre aqui comigo, nas terças-feiras, às 9 horas. É sempre tão legal receber vocês, então seja todo mundo bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre a lei da ordem. Essa lei que é tão importante. Vou falar um pouco também sobre as consequências e os sintomas dessa lei estar em desequilíbrio, né? E uma coisa que eu quero começar falando é assim: as 3 leis do amor é uma teoria, né, de Bert Hellinger, né? O pai das constelações familiares é um olhar sobre a psicologia sistêmica. E eu costumo falar para as pessoas que as 3 leis do amor é como a lei da gravidade, né? Você pode não entender nada de lei da gravidade, você pode não ter aprendido fórmula, você pode não saber como calcula, né? Mas ela acontece. A gente percebe todos os dias, o tempo todo. As leis do amor é a mesma coisa, tá? Então, se você conhece ou não conhece, ela acontece na sua vida da mesma forma. Ela existe, tá? Então, a lei do amor, as leis do amor, né? E, por exemplo, a lei da ordem, que é a lei que a gente vai falar hoje, são leis que acontecem na nossa vida, tá? Foi observada, foi experienciada ao longo de tanto tempo, né, na nossa vida, e nas observações de Bert Hellinger, que aconteceu, e ele trouxe isso para a teoria por observar isso tanto na prática, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre a lei da ordem, que também pode ser chamada de a lei da hierarquia, tá? Então, a semana passada, a gente falou sobre o pertencimento, né? Que todos têm o direito de pertencer, que as pessoas necessitam pertencer e que quando são excluídas, né, após 1, 2 ou 3 gerações, são incluídas novamente através de um descendente que, por amor a este excluído, olha ele e traz, tá? Hoje a gente vai falar então sobre a lei da ordem e a hierarquia, que é basicamente a lei que fala sobre quem veio antes, né? Precede, tá? Então, a gente, dentro de uma família, também vive uma hierarquia, certo? Então, assim como uma empresa tem uma hierarquia e um organograma, uma família também tem uma hierarquia e uma árvore genealógica, certo?
E é através dessa árvore genealógica que se organiza essa hierarquia, ou seja, traz essa ordem para o sistema familiar, certo? Então, quando nós falamos em ordem, tá? Nós falamos também em lugar, tá? Em nosso lugar na família. Assim como quando a gente fala em pertencimento, a gente também fala em lugar. Quando a gente fala em ordem, a gente também fala em lugar, tá? Todos nós temos um lugar na nossa família. E isso se determina pela forma que nós chegamos, com quem chegamos, né? Por quem chegamos, quando chegamos. Então, tudo isso traz o nosso lugar, a nossa identidade. Vocês querem ver um exemplo muito claro disso? Por exemplo, quando a gente faz parte de uma família, aí essa família tem o pai, a mãe, e aí tem 4 filhos, ou 3 filhos, certo? Então, chega o primeiro filho, chega o segundo filho, depois chega o terceiro filho. Esses lugares, tá? São de acordo com a ordem de chegada, tá? Então, através dessa ordem de chegada, se organiza os filhos e também a hierarquia. E também o modo de ser. Isso também nos influencia. Se eu chego na minha família e eu sou a primeira filha, eu vou chegar, eu não tenho nenhum irmão, nem irmã, o meu pai e a minha mãe nunca tiveram filhos, vão aprender a ter filhos, né, a ser pais comigo, e eu vou ter um lugar. Depois de um tempo, chega um outro irmão, e esse já vai chegar de um jeito diferente de mim. Por quê? Porque quando ele chega, eu já estou, certo? E aí ele já me olha. Então, ele tem em mim até um exemplo, certo? Aí chega um outro irmão, chega numa posição diferente. Então, a cada posição e a cada chegada de uma pessoa nova na família, vai entrando novas pessoas, certo? Vão chegando, então, novas pessoas que se organiza a família. A partir disso, a família vai se formando e vai sendo organizada. A partir disso também tem lá o meu vô, a minha avó, o meu bisavô, minha bisavó, né? E tantas outros papéis que abarcam essa família. Então, quando a gente fala em respeitar essa lei, a gente fala em respeitar o lugar das pessoas, a ordem dessas pessoas, a ordem de chegada dessas pessoas. É uma lei que organiza, certo? E aí eu vou falar alguns sintomas hoje sobre o fato de nós estarmos ferindo essa lei. Então, alguns sintomas de nós estarmos ferindo a lei da ordem, tá? O primeiro sintoma, um dos sintomas, não quero falar de primeiro, segundo, terceiro, para não parecer que tem um mais importante, um menos importante. Mas um primeiro sintoma, tá? De que a gente, de alguma forma, está ferindo esta lei, não está de acordo com essa lei, é o sintoma de se sentir empacado, amarrado, tá? Se sentir não fluindo, não andando, não evoluindo, tá? É como se você ficasse preso a uma situação ou algo que te impede de
viver, tá? Esse é um primeiro sintoma, tá? Então, é aquela pessoa que fica, ai, às vezes repetindo padrões, sabe? Exageradamente, assim, parado, tomado por questões familiares. Esse é um sintoma, tá? Um outro sintoma também pode ser adoecer, tá? A gente pode adoecer a partir de ferir esta lei. E um outro sintoma também é a gente estar exausta. Essa lei, tá? Também tem muito a ver com uma coisa que eu falo sempre nas lives, que é aquele sintoma da salvadora. Lembra que a gente já falou do salvador, da salvadora? Aquela pessoa que está sempre num lugar de querer salvar alguém, salvando as pessoas da família, num lugar de socorrer pessoas da família, sabem? Então, isso também pode ser um sintoma de que você está ferindo a lei da ordem. Então, dois sintomas fortíssimos é esse de não fluir, tá? Então, a vida não andar. E um outro sintoma muito forte é essa exaustão. Quando nós estamos exaustos, nós estamos fora do nosso lugar. Então, além de eu ferir a ordem do pertencimento, né? Porque eu posso estar excluindo alguém e tomando esse lugar, eu também posso estar ferindo a lei da ordem, porque além de eu excluir, eu também vou para um outro nível, né? Então, já teve uma live até que eu dei um exemplo, né? Que eu, estagiária, né? Quero dizer lá para o diretor da empresa, né? O que ele vai fazer, o que ele vai resolver, o que ele vai tomar, né? Qual é o problema dele, como ele vai resolver a problemática dele. Então, quando eu, né? Tô num lugar de um lugar que não é meu, tá? Então, assim, superior, né? Então, assim, quando eu ocupo o lugar do meu pai e quero dizer para todo mundo o que eles têm que fazer, eu tô ferindo essa ordem. E aí, quando eu tô lá no lugar do meu pai, dizendo para todo mundo que todo mundo tem que fazer, eu tô num lugar de mais poder do que o meu. E se eu tô num lugar de mais poder do que o meu, normalmente a mochila é mais pesada. E se a mochila é mais pesada, é por óbvio que eu tô exausta, certo? Se eu tenho as costas para carregar a minha mochila e eu tô carregando a minha e de outra pessoa, eu não vou dar conta, eu vou estar exausta, tá? Então, um dos maiores sintomas de estar ferindo a lei da ordem é estar exausta, tá? E isso é muito sério, porque é muito sutil até, certo? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui como é que eu faço para sair desse lugar? Como é que eu faço para não ficar nesse lugar, né, de ferir a ordem, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que a ordem precede o amor. E eu perguntei para as pessoas lá numa enquete se elas entendiam essa frase e como elas se sentiam a partir dessa frase. E a maioria das pessoas falou que gostava dessa frase. E sim, ela acalma muito o nosso coração, porque uma família que está em ordem, uma relação que está em ordem, tende a fazer com que o amor flua, entendem? Então, assim, é só a gente imaginar um quarto todo bagunçado, certo? Ai, tem uma boa energia, um quarto bagunçado?
Me respondam, digam aí para mim. Imagina um quarto todo bagunçado, tudo zoado, roupa, tirei a roupa, joguei no chão, tirei livro da prateleira, deixei por cima, abri porta de guarda-roupa, tirei cabide, não fechei, passei perfume, não tampei, tá tudo por cima. Como que eu me sinto dentro desse quarto? Qual é o sentimento? É um sentimento de paz? Normalmente não, né? Normalmente é um sentimento de nossa, meu Deus, que bagunça, que perturbação, nossa, que incômodo, certo? Aí você começa a dobrar as roupas. Dobra uma roupa, pendura outra no cabide. Deus me livre, né? Isso, né, Lu? Deus me livre, é um lugar cansativo. Então eu penduro uma roupa, coloco no cabide, né? Dobro outra, fecho a gaveta, tampo o perfume. Como que vocês se sentem imaginando essa cena de que eu tô aqui arrumando esse lugar, né? Aí eu pego o livro, guardo lá na prateleira, pego o outro, empilho, aí caneta jogada pelo quarto, coloco tudo num copinho, aí tem brinco jogado por tudo, eu boto num pratinho, né? E começo a organizar. Aí eu começo a ver as roupas dobradas. Como que fica isso? Fica um ambiente de paz. Concordam? Fica um ambiente mais gostoso, um ambiente mais harmônico. E aí, me dá vontade de ficar dentro desse quarto. Fica gostoso esse quarto, concordam? Assim é a lei da ordem numa família. Igualzinho. A lei da ordem é como um quarto arrumado ou desarrumado. Uma família que se organiza, uma família que tem os seus lugares bem organizados, o amor flui. As coisas acontecem. Os descendentes vão para a vida. Entendem? Essas pessoas podem fluir, elas têm permissão para fluir. Então, quando eu estou exausto, ou quando eu não estou fluindo na vida, por exemplo, que são dois sintomas fortes, né, de desordem, tá? De estar ferindo a lei da ordem, é como eu estar num quarto desarrumado. Não vai fluir. Quando eu estou numa posição dentro da minha família que não é minha, eu estou emaranhada. E aí imagina lá uma pessoa emaranhada. Imagina uma pessoa toda bagunçada dentro desse quarto. O quanto que ela pode fluir para a vida? O quanto que a gente evolui? A palavra já diz, eu estou emaranhada. Ou seja, eu tô amarrada. Eu tô assim. Então, eu não consigo fluir para a vida. Eu não consigo evoluir para a vida. Então, vocês querem ver um exemplo muito comum dentro das famílias? É um filho, tá? Que toma as dores de uma mãe, certo? Eu já falei sobre isso na live passada, vou falar de novo. Vejam como muitas vezes um problema dentro da família fere até mais de uma ordem, tá? Mais de uma lei, desculpa. Então imagina lá um filho, tá? Que toma as dores da mãe. E aí, por tomar as dores da mãe, né? Fica nesse lugar de intermediar o conflito da mãe e do pai. Então,
ele presencia a mãe e o pai brigando, e aí ele vai lá intermediar para eles voltarem a conversar, ou para eles não brigarem, ou para o conflito não aumentar. Aonde está esse filho? Será que ele está na posição de filho? Imaginem num desenho de organograma, como se fosse uma empresa. Aonde é que esse filho está? Esse filho, no geral, está metido no meio dos pais. O pai tá aqui, a mãe tá aqui e ele, ó, se mete aqui no meio. Por quê? Porque ele tá intermediando, ele tá o tempo todo. Mãe, conversa com o pai. Pai, a mãe é assim mesmo. Ou fica dizendo umas verdades pro pai, defendendo a mãe, ou mandando a mãe, mãe, você tem que se separar, porque você só sofre nesse relacionamento. Você fere a ordem. E quando você tá metido ali no meio dos teus pais, você tá emaranhado. Você tá, ó, toda misturada com eles. E quando você tá misturada com os teus pais, você não tem potencial para fluir, tá? Então, assim, você não tem força para fluir, não é só potencial. Potencial você até tem, você até pode ter, mas você não encontra essa força para fluir, tá? Até porque quem tá emaranhado com os pais, quem tá tomado pela dor de um pai ou de uma mãe, né, no desejo de defendê-lo, não evolui para a vida, certo? Porque não está olhando para a vida, tá? Uma outra questão também é quando a gente fere a ordem de chegada até das pessoas, tá? Então, por exemplo, um casamento, tá? Vamos dizer, a gente tem famílias, né, mosaico, certo? E, eu tô vendo aqui uma pergunta, já vou responder, Rafa, já respondo para você. A gente tem uma família mosaico, certo? Então, assim, uma mãe tem um filho, e uma mãe tem um filho, não, né, gente? Vamos falar assim, uma mulher tem um filho, e um homem tem um filho. E aí, eles entram num novo casamento, certo? E aí, eles passam a ter outros filhos, mais 2 filhos, ok? Existe uma ordem de chegada, tá? Então, assim, primeira coisa, filhos nunca vão deixar de ser filhos, eternamente, certo? Esses filhos têm um lugar. E este novo casamento precisa abarcar estes filhos. E aí chegam novos filhos, ok. Mas os filhos que esse casal já tinha em outros relacionamentos. Então, todos têm que ter um lugar. E essa organização precisa fazer parte deste novo relacionamento, tá? Se eu entrar numa relação com uma pessoa e eu quiser que essa pessoa esqueça os filhos que ele teve numa outra relação, eu estou ferindo uma ordem, tá? E isso traz muitas consequências, certo? Então, nenhum filho ocupa o lugar desses pais, nem os pais, né, ou uma nova namorada, um novo namorado, ocupa o lugar desse filho, certo? Todos têm um lugar. Voltando lá para a questão do pai e da mãe e o filho metido ali no meio, né? A Rafa perguntou, e a posição dos pais nesse caso, eles ficam anulados? Não, mas o maior prejudicado por esse lugar do filho que fica no meio dos pais, o maior prejudicado é o filho, tá? Porque ele tá como se fosse no andar de cima, sabe assim? É como se eu
a estagiária estivesse ocupando, fazendo funções do gerente, entende? De uma empresa. Então, assim, é como se eu entrasse num lugar onde eu não tenho poder e nem experiência para tal. Então, cabe aos pais, se tiverem essa percepção que o filho está ocupando esse lugar, tirar o filho desse lugar e não demandar mais isso para um filho. E ao filho que percebe isso, tá? Também, né, sair desse lugar. Então, se você é uma filha adulta e você percebe que você passou uma vida inteira nesse lugar, por N razões, tá? É a hora de você sair desse lugar. Como é que você faz isso? Brigando com os teus pais? Não. Definitivamente não, tá? Mas é se posicionando de uma maneira diferente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim, muito prático. Aqui a maioria, acho que todo mundo que tá aí, a maioria que tá aí são mulheres, né? Nós, muitas vezes, escutamos muitas queixas das nossas mães sobre os nossos pais, tá? E isso não é bacana para um filho, tá? Mas, às vezes, a gente escuta. Às vezes, a gente também não escuta queixas, mas a gente julga o casamento dos nossos pais. E aí, a gente julga e acha assim, ai, coitada da minha mãe, ela merecia coisa melhor que o meu pai. Eu acho que o meu pai, nossa, ele podia ser bem melhor para minha mãe. E ele não é. Então, ou vice-versa, né, gente? Às vezes a gente também toma as dores do pai. E, então eu acho que a minha mãe ou o meu pai deveria separar, né? E aí eu fico falando isso. Então, às vezes eu me meto no meio deles, às vezes eles me metem no meio deles. Primeira coisa, se a sua mãe quiser sair dessa relação, ela sai. Se ela não quiser, não é você quem tem que dizer isso para ela. Se a sua mãe ou seu pai é essa pessoa que se queixa para você, se você puder, sair desse lugar de escuta, maravilhoso, mas às vezes a gente não consegue. Então, que pelo menos você não fique nesse lugar de conselho, aonde você fique dizendo para o seu pai e para sua mãe o que fazer, tá? Isso é uma coisa que é muito, muito, muito forte, tá? E assim, muitas vezes os pais fazem isso com a gente sem nem perceber, tá? Às vezes são movimentos de anos. Então, tem pessoas que ocupam esse lugar entre os pais desde criança, tá? Então, se os pais percebem esse lugar, têm essa percepção, podem agir diferente para tirar os filhos. Se os filhos percebem que estão nesse lugar, precisam passar a agir de uma forma diferente para não estar mais nesse lugar. Como? Parando de querer salvar os seus pais, do destino deles, da história deles, das consequências das escolhas deles, tá? Porque eles são adultos, eles sabem as escolhas que estão fazendo. Sim? Assim como nós também sabemos, como adultas, sabemos as escolhas que estamos fazendo. Então, esse é um passo. Ninguém fica anulado, tá? Mas as pessoas se reorganizam de uma forma que não é a forma correta, tá? Porque eu tô ferindo a hierarquia. Então, de novo, é como o estagiário subir lá na sala do diretor e sentar na cadeira dele e resolver que vai tomar as decisões da empresa. É claro que não vai dar certo, tá? Fui clara até aí? Vocês estão conseguindo entender? Podem me responder, tá? Podem, inclusive, fazer perguntas, podem ficar à vontade sobre isso. Ó, a Priscila tá perguntando assim: e quando a filha tem que fazer o papel de mãe da mãe? Conheci uma filha que ficou sozinha, ainda muito jovem, para dar conta da mãe alcoólatra.
Ó, essa é uma excelente pergunta, Pri, porque é o seguinte, olha só, gente, a mãe dela é doente, certo? Porém, a mãe dela precisa lidar com as consequências, tá? De optar, muitas vezes, por um não tratamento, entende? E normalmente filhos assim ficam muito nesse lugar de dor, tá? E desejando salvar os pais desse destino, porque sinceramente, quem é que fica numa boa vendo os seus pais, né, flertando com a morte, né? Porque alguém que é alcoólatra, alguém que consome álcool, né, de forma doente, flerta com a morte e tem dores profundas, tá? É uma doença. Porém, ela não tem o poder de salvar a mãe desse lugar, tá? É um lugar delicado, tá? É um lugar que ela precisa ter limite, porque a filha precisa ter limite, porque até um certo ponto ela vai poder fazer pela mãe. Passou dali, ela não vai poder. E se ela ficar nesse lugar de salvar essa mãe, ela vai se emaranhar. E ela vai passar uma vida inteira cuidando dessa mãe, tá? E essa mãe sofrendo com essa doença, certo? Eu tenho uma experiência de mais de 3 anos trabalhando numa comunidade terapêutica, né, para adictos e dependentes de álcool. E o que eu vi? Eu vi que eu nem conhecia as leis sistêmicas ainda. E eu vi que as pessoas só buscam tratamento quando elas tiverem que lidar com todas as consequências da doença, tá? Enquanto tiver alguém ainda amortecendo um pouquinho desse impacto, tá? Essa pessoa ainda vai ficar no vício. E vai ficar, não é porque ela gosta, não é porque é prazeroso, não. É porque ela ainda acha que vai dar conta de sair do buraco sozinha, tá? Então, assim, essa filha vai ter que ponderar muito até que ponto é o lugar dela de filha e até que ponto é o lugar dela de salvadora, tá? Porque senão ela se emaranha e as consequências disso é que ainda é pior. Além da mãe estar doente e não melhorar, ela também não flui na vida, a vida dela não flui, entende? É capaz dela adoecer ainda, junto com a mãe, tá? Então, eu fui clara? Será que eu respondi? Vocês têm mais alguma dúvida sobre isso? É bem interessante. Por exemplo, uma outra coisa que me fez lembrar essa pergunta que a Priscila fez é também uma questão de, por exemplo, Letícia, e quando os meus pais são idosos, né? Que aí eu preciso cuidar dos meus pais, né? Então daí eu tô sendo pai dos meus pais? Não, porque chega uma hora que os filhos vão cuidar, né, dos pais, mas a gente vai cuidar dos pais. A gente não vai dar ordem para os pais, a gente não vai mandar nos nossos pais. E, gente, esse lugar eu passei por isso, né? Eu vivi isso na minha vida. É um lugar bem sutil e que a gente tem que, né, sempre estar se avaliando. E por isso que é tão legal a gente ter a informação, porque aí a gente pode ir se observando. A Priscila falou ali, eu falo isso para minha amiga, que é a filha, que ela precisa ir vazando para a mãe ter que dar conta dos seus atos. Com certeza, senão ela vai ficar de mãe da mãe, entende? E a mãe vai ficar cada vez mais infantil, tá? É como uma mãe de um filho adulto, tá?
Muitas vezes as mães querem evitar um sofrimento, uma frustração, uma tristeza e querem até salvar o filho por amor. Ah, eu não queria que meu filho estivesse passando por isso. Sim, mas tudo isso é importante para os seus filhos. Tudo isso, viver as consequências das nossas escolhas, sempre é importante. E a mãe dela não é diferente, tá? Não é porque é mãe dela que ela não vai viver as consequências, tá? Lembrando, gente, que a nossa mãe é uma mulher comum, tá? O nosso pai é um homem comum. Então, eles vão ter problemas, erros e acertos, como qualquer ser humano na vida. E cabe a nós termos conhecimento para organizarmos as nossas ações. Então, assim, o objetivo das lives, inclusive, é justamente esse, né? Para que a gente compreenda, possa agir a partir dessa compreensão, né? E aí sim fazer uma transformação. Então, quando eu conheço, eu posso observar minhas ações, mudar meu posicionamento, né? E transformar os resultados da minha vida. Então, se você é uma pessoa que se sente repetindo padrões, se você é uma pessoa que se sente amarrada, acha que sua vida não flui, tá empacada e tal, observe isso. Observe se você realmente está no seu lugar de filha. Observe se você está realmente no seu lugar de mãe, no seu lugar de irmã, no seu lugar de sócia, né? No seu lugar de neta, tá? Então, a gente tem lugares na nossa família. E o exemplo do quarto bagunçado é perfeito. Porque se o lugar está em ordem, a gente tem paz. A gente tem tranquilidade para viver. Agora, se a nossa família está em desordem, se as pessoas estão tudo fora de lugar, há conflito. Por isso, a frase de que a ordem precede o amor. Eu até coloquei essa frase nos stories porque, para mim, ela é uma frase reveladora. Porque aonde tem ordem, o amor flui, o amor floresce. Percebem isso? Quando as coisas estão organizadas, eu posso amar. Eu sou livre, inclusive. Faz sentido isso para vocês? Podem me perguntar. Eu acho que a lei da ordem, ela é muito sutil, sabe? Ela tem lugares, assim, tem nuances importantes da gente observar. Porque, por exemplo, esse caso que a Priscila colocou, da filha cuidando da mãe que é doente, que tem um problema no alcoolismo, né? Esse lugar é assim, muitas vezes socialmente, todo mundo vai olhar para ela e vai falar assim, você tem que cuidar da tua mãe. Você tem que ir lá buscar tua mãe. Você tem que falar para tua mãe tal, tal, tal. Você, né? Você tem que fazer isso. Você tem que fazer aquilo. E ela fica lá, gente, o tempo todo apagando incêndio, né? Socorrendo, salvando. E assim, num sofrimento que não acaba. Porque não há solução, né? A mãe dela também não olha para a solução, tá? E com isso, as coisas não andam nem para ela, nem para a mãe. Não fica bom para ninguém. E aí, assim, ó, isso também, em muitas relações, geram conflitos, tá? Brigas homéricas, né? Porque essa filha vai querer dizer o que essa mãe tem que fazer, essa mãe vai querer dizer para ela que não vai fazer, né? Porque essa mãe vai querer recuperar esse lugar, entende? E aí são muitos conflitos, certo? Então, não importa as questões que envolvam os nossos pais, nós precisamos sempre respeitar esse lugar, certo? Um outro caso que eu quero falar aqui para vocês é, por exemplo,
eu tive um caso que eu atendi, né? Então, de um filho, tá? Que desde criança, tá? Percebia o fracasso profissional do pai e os conflitos entre a mãe e o pai, e o quanto eles brigavam por conta desse fracasso profissional do pai, certo? Dentro desse conflito, quando havia esse conflito, esse filho, ele era o filho mais velho, tá? Então, depois dele vinham mais 2 irmãos, mas era sempre ele, o filho que era chamado a intermediar uma conversa. Gente, eu tô falando de um lugar desde criança, tá? Desde criança. Então, ele assim, ó, tem memórias de com 6 anos, ele já estar nesse lugar que o pai pedia para ele falar com a mãe. Então, ele falava, o pai falava, fala lá para sua mãe tal coisa. Aí ele ia e falava. Aí a mãe falava, então você diz pro teu pai tal, tal, tal. E ele vinha e falava. Então, ele lembra dele ficar por anos, tá? Nesse lugar. E aí ele chega no meu consultório com muita dor no corpo, muita dor no corpo, muitos sintomas físicos, tá? Vindo inclusive de sessões de microfisioterapia, né? Eu tô vendo aí que tem gente aí da área, né? Online. Vindo, a microfisioterapeuta já tinha detectado algumas coisas, já tinha trabalhado algumas coisas, e aí ele veio para terapia para trabalhar isso na prática ali do dia a dia dele, porque ele continuava nesse lugar, tá? E aí a gente fez um exercício muito simples, tá? Ali no setting terapêutico, e ele percebeu que adulto, quase casado, ele ainda continuava neste lugar de intermediar a conversa entre o pai e a mãe. E aí, nessa conversa, né, e aí muito essa questão do fracasso profissional. Então, ele tinha muita dó do pai, né? Então, tinha mais isso, mais essa questão. E aí, ele começou a ver que ele tinha muito medo de parar de intermediar essa conversa e, de repente, os pais se separarem. Né? E eu disse para ele, bom, isso é uma escolha dos teus pais, né? Só que veja, gente, percebem como esse também é um lugar de importância? Quando a gente intermedia a conversa dos nossos pais, olha que super lugar a gente tem. Ele admitiu no setting terapêutico, porque ele percebeu, né? Ele percebeu que ele se sentia uma pessoa muito importante nesse lugar, porque ele intermediava a conversa dos pais. E aí ele falou assim, eu não sei se vou dar conta de sair desse lugar agora, porque, poxa vida, olha que lugar eu tenho, né? Então, ele era uma pessoa muito espiritualizada, ele gostava de ir à igreja, né? Então, baseada nas coisas que ele se conectava na igreja, ele aconselhava os pais. Só que vocês percebem a desordem disso? E aí chegou num ponto que ele queria casar, né? E aí ele, a namorada lá, eles queriam se organizar para casar. Mas ele achava, assim, ele sempre tinha uma questão que impedia ele, tá? E aí, assim, nós fomos trabalhando para ele entender que ele precisava sair desse lugar. Então, antes dele pensar em qualquer coisa de casar, a gente precisou tirar ele do meio dos pais. Por quê? Ele não fluía na profissão, tá? Então, ele estava sempre com alguma problemática, alguma coisa que fazia ele, né, ficar amarrado. As coisas não fluíam como ele esperava na profissão, profissionalmente ele não ia, né? Ele estava sempre se incomodando, se sentia muito na obrigação de estar sempre com os pais, né? Quando tinha conflito, ele era chamado. E os irmãos? Os irmãos, ó,
indo para a vida, né? E ele lá. Então ele começou a ver isso, que estava todo mundo indo e ele não. Então nós começamos a sair desse lugar. Foi bem sofrido para ele foi bem difícil, porque ele teve que começar a falar não para os pais, até que ele se reposicionasse na família, e aí as pessoas, os pais inclusive, passassem a dar conselhos a ele, e não ele dar conselhos aos pais, né? Então, gente, isso também é cair de um pedestal, tá? Porque quando você sai desse lugar que você tá metido lá no meio dos seus pais, você também despenca de um pedestal, tá? Veja se isso faz sentido para vocês, né? Mas quando a gente fere a ordem, a gente às vezes sobe num pedestal que não é muito nosso, tá? E aí a gente tá num lugar de importância que também não é nosso. Então, ferir o lugar da ordem ferir a lei da ordem tem muito isso, tá? A gente conquista lugares assim onde a gente é respeitado, né? Aonde a gente se sente amado, a gente se sente visto, né? Esse lugar, inclusive, que eu contei dessa pessoa, era um lugar aonde ele recebia o olhar dos pais. E quando ele sai desse lugar, será que ele vai sentir o olhar dos pais? Talvez não. Talvez não. Porque talvez os pais ainda continuem tomados pela dor deles, dessa frustração do casamento ou de outras coisas que aconteçam. Entende? Então, sair desse lugar, se derrubar, né, desse pedestal, olhar para a vida, olhar para suas questões e fluir, pode ser bastante desafiador, mas em contrapartida, maravilhoso, tá? Então, a ordem, ela é sutil, porque às vezes são lugares que nós ocupamos desde criança, tá? Então, são lugares sutis. Eu vou contar uma história, e enquanto eu conto essa história, eu quero perguntar para vocês se vocês têm perguntas, porque a gente já tá quase 1 hora de live, e eu não gosto de passar muito de 1 hora, então, enquanto eu conto aqui uma história, né, eu vou pedir para vocês deixarem as perguntas de vocês, se vocês quiserem, né, que eu vou responder, tá? Eu ia deixar a caixinha de pergunta hoje nos stories, mas não deu tempo, eu atendi muito seguidinho e, assim, não consegui fazer muitos stories, então fiquem à vontade para fazer perguntas aí que eu vou responder, tá? E eu quero contar uma história pessoal. Eu sou uma filha caçula, tá? E eu sou uma 4ª filha, 2 irmãs, um irmão que não veio, 2 irmãs e eu. Então, eu sou uma filha caçula, temporona, né? E eu fui essa filha que fiquei muito enfiada no meio dos meus pais, né? E aí, eu comecei a estudar, eu comecei a perceber, eu comecei, então, como eu falei, eu aprendi, né? Eu compreendi. E aí, eu comecei a agir, tá? E a ação, gente, ela não é do dia para a noite. A ação é assim, você vai percebendo os lugares que você se enfia, tá? E o lugar que te enfiam também, né? E eu, na época, estava morando com os meus pais e eu comecei a exercitar, sair desse lugar. E, gente, era cômico, porque muitas vezes eu estava lá no meu quarto, tá? E a minha mãe começava a discutir com meu pai, que ela queria, por exemplo, uma coisa que era clássica, era que ela queria que ele tomasse mais água, tá? E aí ela começava a discutir com ele. E aí ela me chamava, ela dizia, Letícia, vem aqui. Vem cá, Letícia. Eu pensava que era alguma coisa, né? Eu vinha. E quando eu chegava, ela dizia, Letícia,
fala pro seu pai que ele tem que tomar mais água. Gente, e durante muitos anos eu fiquei nesse lugar de dizer: pai, escuta a mamãe, você precisa tomar mais água, é pro teu bem, ela tá falando pra tua saúde. Gente, por anos eu fiquei nesse lugar e eu não percebia. Quando eu comecei a compreender, eu falei: opa, aí, um lugar que parece nada, entende? Porque você pode me dizer assim: ah, Letícia, o que tem de mais você dizer para o seu pai para ele tomar água? Mas é aí que tá. É em algo muito sutil que reverbera coisas muito maiores. E aí eu chegava lá e falava: fala para o seu pai tomar água. Eu falava: mãe, não vou falar. Fala você. Você já tá falando. E aí eu saía de volta. Com o tempo, ela continuava me chamando. Com o tempo, eles pararam de me chamar para intermediar essa conversa. Veja, eles eram um casal, casado há 50 anos, gente. E eles me chamavam ainda para intermediar conversas banais, certo? Mas era o que me fazia ficar naquele lugar. Eles não tinham questões que eu me envolvesse, que era para intermediar coisas mais sérias. Mas aquele lugar que eles me chamavam da banalidade, digamos assim, me fazia ficar naquele lugar, que para eles era tão importante, tá? E para mim também, porque era um lugar de importância para mim também. Eu me sentia amada de alguma forma. Em algum lugar dentro de mim, eu me sentia muito importante. Então, quando eu comecei a dizer para eles: ah, eu não vou falar, ou a minha mãe, por exemplo, começava a reclamar do meu pai, e eu dizia: aham, sei, e não mudava nada, eu não dizia nada que era para ela fazer, né? Ela pegou e começou a fazer movimentos diferentes. Então, nós, filhos adultos, temos que avaliar que lugar estamos ocupando na família e nas relações. Isso vale, gente, para relação dentro da sua empresa, tá? Isso vale para relação dentro da sua família, entre os seus irmãos, num casamento, com os seus filhos, tá? Isso vale para todas as relações, todas. Qual é o teu lugar nessa relação? Por exemplo, quer ver um exemplo agora que me lembrei? Agora até as coisas de educação, né, estão mais claras, mas durante muito tempo falaram muito dos filhos, reizinhos, né, que os pais fazem tudo e muitas vezes por culpa. Então, muitas vezes pais culpados dão lugares e autoridade a filhos que não é nada bom para eles, tá? Então, assim, dar lugar para que o seu filho decida coisas que é você quem tem que decidir, prejudica o seu filho. É ferir a ordem. Percebem? Tá? Não tô assim me lembrando uma coisa muito clara, mas assim, como por exemplo, eu vou marcar a natação do meu filho e eu vou perguntar para ele se ele prefere terça e quinta ou segunda e quarta. Por quê? Ele é uma criança, por que ele tem que decidir isso? Entende? Então assim, se não muda nada para ele, para você, você decide, certo? A Edileuza tá dizendo: vixe, estou nessa situação com os meus. Nesse exemplo do meu pai e da minha mãe, né? Muitos pais se identificam, tá? E assim, ó, um casal não precisa desse intermédio dos filhos. Muitas vezes, um casal coloca os filhos nesse lugar, tá? Para que eles fiquem, tá? Para que eles não saiam, para que eles não voem, tá? E isso é uma certeza de companhia também, tá? Pensa aí se faz sentido para você, Edileuza. Veja aí.
A Rafa disse assim: conheço uma família que o filho quer estar no lugar de controle. A mãe quer se libertar dessa relação e está reassumindo o papel, mas o filho demonstra resistência. Sim, o filho vai demonstrar resistência, mas olha só, quem é o chefe? Entende? É aí que tá. Quando a gente fere a ordem, a gente até esquece quem que é o chefe, tá? E detalhe, gente, quem é que está sendo prejudicado? O filho, tá? O filho. O filho é o ser humano que vai deixar de evoluir por estar nesse lugar, por tomar uma responsabilidade, tá? Que não é dele. Da onde que um filho, seja lá a idade que ele tiver, consegue dar conta de decidir mais do que os pais? Entendem? É dar poder para alguém que não sabe usar. Entende? É como eu dar um recurso para alguém que não sabe usar. Entende? O filho não tem poder para isso, não tem recurso para isso, não tem maturidade para isso, tá? E isso se torna um problema. Esse filho adoece, esse filho somatiza, esse filho não vai para a vida, tá? Esse filho não voa, tá? Ele vai evoluir em algumas áreas, ele vai parar em outras, tá? Então, assim, são vários sintomas, tá? Por isso que os filhos precisam ficar no seu lugar de filho, tá? Para o bem deles. A Edileuza falou que verdade, total. Então, Edileuza, é só observar, tá? Que você pode ir tirando eles desse lugar, né? E vocês, você e seu esposo, podem ir reassumindo também esse lugar de poder. Porque vocês, dentro dessa família, têm um lugar de poder. Um ótimo lugar, o melhor lugar, tá? Que é o lugar de vocês. Muitas de vocês já viram eu postar no meu Instagram. Meu lugar, o melhor lugar do mundo. Entende? Então, qual é o melhor lugar do mundo, gente? É o nosso lugar de filha, tá? A Rafa, no caso, os dois indivíduos têm que se movimentar para mudança, né? E fazer terapia. Sim. Agora, olha só. Vamos dizer, Rafa, eu percebo que eu tô fazendo esse movimento. Meu pai e minha mãe, vamos dizer, já são idosos, tem lá 80 anos. Vai explicar isso para eles? Não vão entender. Talvez entendam, talvez não entendam. Então, eu não preciso explicar nada para os meus pais, porque senão eu já vou lá fazer outro discurso, né? Já vou ficar de novo maior que eles. Concorda? Então, não. Eu só me movimento. Olha, quando um indivíduo na família se movimenta, todos se movimentam. Todos se movimentam. Sem exceção. Então, por exemplo, vocês aí estão vendo um lugar que não tá bacana, certo? Vocês vão começar a fazer um movimento. Observa. Observa. É muito simples. Você vai fazer um movimento e a partir do seu movimento, os outros membros da família vão fazer outros movimentos. Faz sentido? Porque é muito isso. Se eu não explico nada para os meus pais, mas começo a não participar mais do debate deles, o que acontece? Eles vão começar. Eu não falei que quando eu parei de dizer para o meu pai, pai, não. Quando eu parei, né, de ajudar, o que aconteceu? A minha mãe parou de me chamar. Entende?
É um movimento até inconsciente. A partir da minha resposta, ela passa a agir de uma forma diferente, certo? As relações interpessoais são sempre assim, tá? Da mesma forma, gente, que, por exemplo, vou falar assim, vamos dizer que você é supervisora numa empresa, tá? E aí, você tem lá um grupo de 10 liderados, certo? Ó, ambiente organizacional, serve também, igual. Aí eu, que sou supervisora, fico dizendo pro grupo, vocês querem folgar na quinta ou na sexta? Aí o grupo não decide, ou briga entre eles, porque uns querem na quinta, outros querem na sexta. Aí eu faço uma votação, mas aí quem nananã. Aí um sai para intervalo numa hora, o outro sai para intervalo em outra hora. Todo mundo, cada um na hora que quer. Como é que fica isso? Fica bom? Parece ser um lugar bom de trabalhar? Num primeiro momento, parece que sim, mas não é. Entende? É muito mais confortável para os liderados que o líder chegue e fale assim: gente, é o seguinte, folga na sexta-feira. Pessoal, horário de entrada é tal, horário de saída é tal. Ah, vocês precisam de tanto tempo de intervalo? Vamos organizar. Tantas pessoas vão tal horário, tantas pessoas vão tal horário. Entendem? É ordem. Dentro de um grupo organizacional, né, dentro de uma organização, a gente precisa de ordem. Aí vamos dizer que eu começo a dar autoridade a uma liderada. Isso vai dar certo? É claro que não. Entendem? Ela vai ter problema com os pares, as pessoas não vão respeitar ela, eu vou ter problema como líder. Então, por quê? Porque eu não estou ocupando o meu lugar. Se eu sou a supervisora, se eu sou a líder, se eu sou a gestora, eu tenho que ocupar o meu lugar de força. Se eu não ocupar esse lugar, as coisas saem do lugar, se desorganizam e gera conflito, gera problema, coisas totalmente desnecessárias. E essa equipe não vai evoluir. As pessoas não vão querer ficar. Essa equipe não vai bem. Se for uma equipe de vendas, não vai vender. Se for uma equipe de atendimento, não vai atender bem. Entende? Porque esse lugar está desorganizado. Certo? Isso fez sentido para vocês? Vocês têm mais alguma pergunta? A gente vai começar a encerrar e eu quero que vocês me digam se vocês têm mais alguma pergunta sobre a lei da ordem. E eu quero, enquanto vocês veem aí se tem alguma pergunta, eu quero dizer para vocês que na próxima semana a gente vai falar sobre a lei do equilíbrio, tá? Que é a terceira lei. Essa é uma série que eu tô fazendo das 3 leis do amor, tá? Na próxima terça-feira eu vou falar sobre a lei do equilíbrio, que é o equilíbrio entre o dar e o receber. Gente, essa lei dá pano para manga, eu vou dizer para vocês. Olha, eu até deixei ela por último porque vem bomba aí, eu garanto para vocês. É reveladora. E eu também quero dizer para vocês para também se inscrever no meu canal do YouTube, tá? Que é Conversa Boa com Letícia Mantovani. Não esqueçam, passem lá, se inscrevam no meu canal, que daqui uns dias vai começar a sair uns vídeos bem legais lá também. E as nossas lives aqui estão indo para lá também, tá? Aquelas lives que não estiverem aqui na timeline, ali no feed, vão estar todas lá no
no YouTube. Então, me sigam lá, se inscrevam lá. Conversa boa com Letícia Mantovani. Chamem os amigos para se inscrever. Eu preciso que as pessoas se inscrevam lá, porque senão eu não consigo recursos também para fazer mais coisas por lá, tá bom? Bom, tô vendo aí que vocês não têm mais perguntas. Acho que eu falei bastante coisa, né? A Dani disse que fez sentido. Obrigada, Lu. Sempre muito bom compartilhar com vocês, né? Obrigada para vocês que estiveram hoje aqui. Foi muito bom. É sempre maravilhoso dividir conhecimento com vocês. Eu estou à disposição de vocês no direct para a gente trocar uma ideia. Amanhã eu vou falar mais sobre o que a gente tratou aqui, né, pelos stories. E compartilhem com seus amigos essa live. Vou subir ela já já também para o canal do YouTube. Tá bom, gente? Muito obrigada. Boa noite. Até terça-feira que vem, no mesmo horário, 21 horas, sobre a lei do equilíbrio, hein? Essa dá pano pra manga. Vem aí um monte de coisa. Equilibrar, dar troco, recuperar a dignidade e viver uma vida que flua. Tá bom? Obrigada, queridos, queridas. Obrigada por vocês estarem aqui. Super beijo para vocês e até terça que vem. Tchau, tchau.